Bom, mas Mas e aí, então, né, gente? quem é que tá da turma aí que está quase se formando? Abre o microfone aí, tá quase lá, já passou a metade, 50% do curso. Agora estão fazendo, acho que o cálculo. E aí, o que levou vocês a escolher estatística? Quem quer falar? Eu conheci um pouquinho vocês. O que fez aí vocês fazerem inscrição? Foi a primeira opção, estatística? Quem tá aí na... Eu. Abre o microfone e vamos conversar. Não é só eu que vou falar hoje, não. Pois é, né? Foi a primeira opção? Mais ou menos. Antes eu pensava em engenharia da computação. Mas, na verdade, eu não fiz para engenharia, eu fiz para estatística. Depois eu escolhi estatística. Por causa que te motivou? Minha culpa. Como é que conheceu a Lu? Foi antes de entrar na URGS? Meu pai era zelador do prédio que a mãe da Lu morava. Olha só. Ela que sabia feliz que eu de matemática e já... Eu conheci a Tainá desse tamanhinho assim, ó. Olha, que legal. Que bom. E a Júlia? Eu, na verdade, foram também pessoas que me motivaram. Eu tinha umas pessoas da minha cidade que eram formadas e foram me falando sobre o curso, que até então nem conhecia. Foi através de conhecidos, não pelo que tu viu na escola, no ensino fundamental. Não. Nem sabia que existia estatística. Sabia, a gente teve uma coisa bem breve, né? Mas não foi pela escola. Da onde que tu é mesmo, Júlia? É Encantado. Tu é de Encantado. E tem estatístico de Encantado? Tem 2 mulheres. Quem que são? A Karina Preto. Sim. E a Bárbara Pederiva. A Bárbara de Encantado também. E tem a Bruna Del Moro também, né, de Encantado. A Bruna também é de Encantado? Mas que tri! E aí, Yara, como é que tu chegou aqui na estatística? Minha história é longa. Resume, Yara. Eu, pra falar bem a verdade, eu odiava matemática na escola. Eu tinha trauma de matemática. E aí eu cheguei a cursar... Eu sou do interior de São Paulo, né? São José dos Campos. E lá não tinha... Eu queria fazer ciências sociais e não tinha curso de humanas que não fosse na área de escola particular, né? Na universidade particular. Aí eu entrei Tinha assim, direito, história, mas tudo nas particulares, né? Porque lá é um polo tecnológico e só tinha, assim, engenharia, tem a Unesp lá de odonto, tem a Unifesp, que é só engenharia e tal. Aí eu entrei no vestibular da FATEC, que é bem forte lá, né? Entrei para banco de dados. Cheguei a cursar 2 anos e aí eu desisti, não era isso que eu queria fazer ciências sociais, aí eu prestei vestibular para cá. Passei aqui na URGS, fiz ciências sociais. Nas ciências sociais, eu vi que era interessante a estatística. Inclusive, na informática, eu reprovei em estatística na cadeira. Lá em Tecnológica. Reprovei. E aí, aqui nas sociais, que eu vi que eu entendi a parte da matemática, né? Eu fui aluna do Márcio, na cadeira de estatística básica. Aí, no meu último ano, eu fui monitora da Luciana e do Márcio também. E aí, foi quando eu estava me formando que eu resolvi prestei vestibular de novo, né? Porque eu não estava podendo fazer reaproveitamento. E aí, eu prestei vestibular de novo e entrei em estatística. Mas aí, eu estou fazendo mestrado junto na sociologia, então estou levando o curso bem devagar, porque ainda não terminei o mestrado. Quando terminar o mestrado, aí eu consigo me focar mais, assim. Sim, ficar com uma ótima formação. Super, Sim, para discutir as questões da área da estatística, uma socióloga, maravilhoso. Maravilhoso. E por que tu acha, Yara, que tu não aprovou na disciplina lá quando estava no curso de informática? Eu acho que... Eu não
sei se eu já ainda tinha o trauma da matemática, assim, porque eu não na escola eu não conseguia entender e enfim, quase não passava, assim, sempre ficava de recuperação final. E eu fui falando que isso não era para mim, que aquelas coisas, né, que a gente fala, a gente é mais de humana, você não gosta. Mas hoje eu vejo que isso não faz muito sentido, né? Eu tive alguns problemas com a professora de matemática na escola, que foi a única professora da quinta série até o terceiro ano do colegial. Então, eu não tinha muito o que fugir. A mesma? A mesma professora. Quinta da quinta série. É que na minha época ainda era quinta série, mas eu acho que hoje é o quê? Quarto, sexto ano? Mas, enfim, era o quinta série. O problema é que é uma escola pequena, né? Era uma escola particular bem pequena, de uma cidade pequena, que na verdade eu morava com a minha mãe em Caçapava, que é uma cidadezinha do lado de São José, né? Era uma escola tradicional até, mas bem pequenininha, assim, na cidade. Assim. Hoje até eles fecharam, venderam para esses cursos de apostilado, assim. Mas aí era a mesma professora, e eu lembro que eu fiquei meio traumatizada, porque na quarta série, a minha irmã estudou na mesma escola, né? Acho que eu até contei isso para a aluna. Minha irmã estudava também. Contou. A minha irmã estudava, ela é mais velha, 8 anos mais velha, e ela estudou lá também, só que a minha irmã tirava 10 em tudo, tal. E eu tive muita dificuldade na quarta série para entender a divisão. E aí a professora me ensinava de um jeito, a minha irmã me ensinava de outra forma na escola, em casa, e eu não conseguia entender aquilo. Aí, quando eu passei para a quinta série, mudou tudo, ficou muito mais difícil, né? E eu lembro que na primeira prova, a professora foi me entregar, assim, eu tinha tirado, acho que 5. A média era 6 na escola, eu tinha tirado 5. Aí, quando ela me entregou a prova, a primeira prova da quinta série, quando ela me entregou a prova, ela falou assim, se fosse a Juliana, você tinha tirado 10. A Juliana, minha irmã. E aí, pronto, aí bloqueou total, até o terceiro ano, foi a mesma professora, então... Que coisa incrível, né? Como as histórias se repetem. No meu caso foi, mas em língua portuguesa, porque a minha irmã é 1 ano e 10 meses mais velha do que eu. E ela era ótima. E a professora, quando me entregou naquela época, não era redação, era composição. Me entregou, ela disse a mesma coisa na minha cara. Olha só. A tua irmã... Não, ela disse assim, não acredito que é irmã da Suzana. Ai! Que horror! Nunca mais eu consegui escrever. Aí, ó, tá vendo? É mesmo, são uns traumas. E naquela época eu era ruim em português e matemática, para desespero. Não pense que você já deve estar pensando assim, não, mas como ela é licenciada em matemática, ela devia gostar de matemática já. Não, estava as duas disciplinas. Na verdade, eu não gostava da escola. Para tu ver, por exemplo, eu odiava matemática e eu adorava física. Que tem um monte de cálculo, um monte de coisa que vê fórmula e tal, e eu adorava, eu ia super bem em física. E física, eu só sabia fazer as contas e aplicar as fórmulas. A parte de teoria, para mim, era um desespero. Não, a relação da estatística com a matemática, né? A estatística, se tu olhar para ela só para o cálculo, tu não está vendo a estatística, tu está vendo a matemática. Porque a diferença entre as duas é que a estatística é número e contexto. Se tu não tiver o contexto, tu não tem nada em estatística. E na matemática a gente consegue dar uma matriz para o cara resolver, não precisa saber que contexto é aquilo ali, né? Dá uma equação, ele resolve, mas na matemática não faz sentido a gente estar trabalhando, a gente tem que saber dado aquele ali, né? Que informação é aquela, como foi coletado, aquilo ali é uma amostra, uma população, que fenômeno é esse que eu estou investigando, para eu poder tomar algumas decisões também, até na forma de que ferramenta que eu vou utilizar, né? Que técnica que eu vou adotar. E na física foi a minha grande dificuldade, né, foi justamente a questão teórica, a questão de interpretação. E aí eu vou para uma licenciatura em matemática, por quê? Por conta de uma professora que eu tive na quinta série, acho que não, na sétima. Na época em séries, né, na sétima série, em que é incrível, assim, ela explicava, eu entendia. Tanto que ela me mandava para o quadro resolver as coisas, eu não levava nenhum caderno, ela explicava, eu era péssima. E aí eu gosto mais de matemática, português já com aquela facada que a professora me deu, né? Sangrando então, o resto da vida. Tudo que eu podia, porque para mim eu era um desastre.
E aí, vou para escolher que curso que eu vou fazer. Eu voltei a estudar aos 27 anos, porque eu casei, tive 3 filhos, né? E aí, de repente, o que eu faço da vida? As crianças estão crescendo, vou fazer o quê? Acho que vou ser professora, porque eu posso trabalhar um turno, aquela mentalidade, no outro turno, olha, dá lucro para professor trabalhar um turno e o outro ficar em casa, cuidando da casa. Tu é bem assim. Fui iludida. E como eu gostava da parte da matemática, fui para a licenciatura em matemática, né? Concluí o curso e já em seguida comecei a trabalhar como substituta na FURG. Uma professora aposentou, só que a vaga que eu fui fazer era para matemática. Ela disse, matemática básica, aquela que tu viu no ensino médio, vai lá. Só que tinha cálculo 2 junto. A Lu sabe dessa história, porque eu contei, acho que lá no Sinap, que foi em Porto Alegre. E eu disse, não, gente, recém me formei, cálculo 2, não vou encarar. Não tem como. E aí o rapaz lá do protocolo disse assim, tem outra vaga, tem estatística. E eu, Pior que cálculo. Eu quero cálculo. tudo que eu vi na licenciatura em matemática, gente, qual foi a disciplina que eu mais detestei? Aquela disciplina que tu fecha o caderno no final do ano e tu diz, eu nunca mais quero ver isso. Estatística. E era só aplicação de forma, conta, aplicação, e era tudo confuso, porque eu usava calculadora, mas o número que estava na calculadora não era a minha resposta, porque eu tinha que ir para uma tabela. Aquilo, para mim, era uma confusão, eu não entendia nada. Mas aí, eu encaro mais a estatística e aplicar fórmula do que cálculo. Lá fui eu, né? Passei na seleção, comecei a trabalhar, e aí que começa, assim, aquela grande, né, angústia, porque uma coisa é o que a gente é enquanto aluno, pode ser um ótimo aluno, mas não significa que vai ser um bom profissional. E eu já vou começar a relacionar profissional, porque eu estava me formando para ser professora, vocês estão se formando para serem, né, profissionais na área da estatística. Alguns até podem seguir a carreira docente, né, mas outros vão atuar, né, como estatístico, e a gente sabe que no mercado de trabalho vocês são muito desejados e procurados, né, e existe um mercado muito bom para a atuação do estatístico. Mas foi a grande diferença quando a gente começa a lidar com as pessoas, né? Porque aí, enquanto eu sou estudante, eu tenho que conhecer, eu tenho que compreender os conceitos, eu tenho que saber aplicar. No meu caso, não precisava nem compreender, porque se tu me perguntasse naquela época o que era uma média, o que era um desvio padrão, eu não sabia te explicar. Uhum. A média ia te dizer, soma tudo, divide por N. Para mim, isso era média, mas isso é a forma de obter o cálculo, né? A forma de obter a média. Isso não é média. Né? Qual é o conceito de média? Né? O conceito é o ponto de equilíbrio no conjunto de dados. Então, por que quando eu tenho valores atípicos, a média se desloca para a direita, se desloca para a esquerda, e quando eu tenho uma distribuição dos dados mais homogênea, ela está no centro? Então, o aluno compreender isso, mas eu não compreendia. Só que eu tive, assim, a sorte de ter como contato com um professor na época, que me auxiliou muito, ele conversava muito comigo, ele já estava quase pedindo aposentadoria, e ele queria deixar um legado para a instituição, né? E ele não foi meu professor na graduação, eu não cheguei a conhecê-lo na graduação, e eu gostava muito das nossas conversas, e ele me auxiliou muito nesse processo. Então, eu fui compreendendo a estatística e não teve jeito, pessoal, aí eu me apaixonei. Quando eu entendi o que era uma medida de dispersão, e quando eu cheguei lá no final, porque aqui nas disciplinas de estatística aqui na FURG, a gente começa geralmente elas eram anuais, agora alguns cursos já separaram em duas, mas passa pela estatística descritiva, probabilidade, que vê a parte inicial, união, intersecção de eventos, probabilidade condicional e as distribuições, né, contínuas e discretas, e no segundo semestre a parte de inferência. Aí, quando eu cheguei lá na parte de inferência, né, eu ia lá do teste de hipótese, tá? Eu conversando com ele, para ir tendo Agora eu estou entendendo o que é isso que eu estou fazendo. Finalmente. E ele dava muita consultoria, e ele me chamava para eu assistir as consultorias. Pessoal de outras áreas, pessoal do oceano, da biologia, da engenharia de alimentos, iam lá pedir auxílio, e ele me dizia, seu Suzy, vem. Eu já estava aprendendo a usar o software que era o Estatística, porque ele dizia, tu compreende mais rápido do que eles, porque eu já estava ali, né, imersa na área. E aí depois tu fica auxiliando, porque ele não tinha tempo. Então, eu participava daquelas conversas e ia compreendendo. Quando chegou na análise de variância, aí deu, né? Aí o namoro virou paixão, porque quando eu tive que verificar, eu disse, gente, só um pouquinho, isso aqui é coisa de louco. Eu achava na graduação. Eu quero comparar a média, e o nome é análise de variância. Pior, né? Não é que tem um nome para isso. E eu saí sem saber. Quando ele me falou, né, que tu tem os tratamentos, para evitar variabilidade dentro do tratamento, essa daqui, ela é aleatória, ela é dada ao acaso.
e tu vai comparar com a variância entre, né, os tratamentos, porque aí essa sim é que eu vou verificar se existe algum fator influenciando. Aí eu entendi o sentido, o significado da estatística, e aí se abriu um leque, assim, para mim. O mundo se abriu. Não, é aqui que eu quero ficar. Meu primeiro ano de substituto, eu disse, eu não quero mais sair, eu quero ser professora e não é de matemática, ser professora de estatística. Aí fui atrás do mestrado, fiz mestrado em engenharia oceânica, seguindo a minha linha da matemática. Eu tinha 3 mestrados aqui na FURG na época, eu casada com filhos, não tinha como sair, né? Então, fiz o mestrado em engenharia oceânica, né? Sofri bastante, porque eu não entendia da área oceânica, e nem das variáveis meteorológicas que eu fui trabalhar, mas pelo menos meu método de análise era análise fatorial, eu estava na estatística, eu estava feliz. E daí eu acabei trabalhando em outros lugares, fui professora de escola, trabalhei na Caixa Econômica Federal, mas eu queria docência. Na Caixa eu sentia muita falta daquele olho no olho, do contato com as pessoas. E aí, quando eu fiz em 2002 teve o concurso na FURG, né? E aí eu fiz o concurso e agora sou desde 2003, sou professora efetiva de estatística. Mas aí vão surgindo, né, as inquietações, porque uma coisa é quando nós somos alunos, outra coisa é quando a gente começa, né, a trabalhar. Aí eu vou compartilhar aqui a tela, só que eu vou parar de ver vocês, né? Vou discutindo, mas quando eu paro, vocês vão abrindo o microfone e vão me interrompendo, tá? Porque senão vai ficar uma coisa muito chata. De vez em quando eu paro e volto aqui para a gente conversar um pouquinho. Eu não preciso ir até o fim, tá, Lu? Eu vou passando os slides, se chegar ao ponto, terminou o tempo, tu me avisa. Eu fui aqui organizando aqui algumas coisas para a gente discutir. Temos até as 10h30 aqui, tá? Então... Como é que é? A professora adora falar, né? Não conheço ninguém assim, né, gente? Não. Os que estão com a câmera aberta, não sei por que estão rindo. Então, pessoal, depois que conversei com a Lu, fiquei pensando o que a gente podia, né? A nossa conversa podia ser sobre o quê? Eu disse, eu vou falar sobre a constituição do profissional da educação estatística, né? Porque a minha área, a área da Lu também. E só que aí, depois que eu fui fazendo os slides, eu voltei aqui, né? Eu acho que estou falando a constituição, né? Do profissional da educação estatística, estou discutindo também a constituição do profissional da estatística. E muitas das nossas inquietações perpassam, né, tanto quem vai atuar em sala de aula quanto quem não vai atuar. E aí, assim, eu trago aqui para mim, as minhas turmas, pelo menos agora, estão com a Florence e o Hans, né, muito próximos, porque no início do semestre eu disponibilizei aquele documentário, O Prazer da Estatística, para eles. Foi muito legal, depois dos nossos debates, as conversas, no webconferências, eu achava fantástico descobrir, né, que há 200 anos atrás, a Florence, que a gente está no bicentenário, e o trabalho que ela fez na área da enfermagem, e a importância dos gráficos, né? A gente acha que o gráfico é a ferramenta mais simples que a gente tem na estatística, para mim, eu acho que é uma das mais poderosas, porque é uma das formas da gente divulgar e de chegar, né, às várias pessoas, os resultados. Total de acordo. E a gente passa tão batido quando a gente trabalha isso em sala de aula. Muitos acham que não precisa ensinar gráfico, não precisa parar para discutir, né, para aprofundar um pouquinho. Mas é o que a população, de uma forma geral, tem mais contato, né, com a estatística. E aqui nós somos da SBEM, eu e a Lu, e do GT12, né? E aí vou falar, então, um pouquinho para vocês das minhas inquietações, né? Algumas reflexões que eu fui tecendo, eu adoro essa imagem, já uso essa imagem há muitos anos. Para mim, a sala de aula é exatamente isso que essa imagem retrata, né? É um aluno ali, né, engessado, mumificado, não pode falar, só pode olhar e ouvir o que o professor fala, não pode olhar para o lado, não pode conversar. Eu vivi essa sala de aula e eu, no início da minha carreira, eu era uma professora em que a minha sala de aula ideal era essa. Mas aí eu explicava e via que meus alunos não estavam entendendo, né? E isso começou a me incomodar muito. Eu fui percebendo que os sistemas educativos, né, eles separam o mundo da escola do mundo vivido pelo estudante. Parece que quando a gente passa pela porta da sala de aula, a gente entra num outro mundo. E aí começou o meu questionamento, né? O que eu, professora Suzy, né, eu podia fazer para mudar esse cenário? Na realidade, eu queria mudar a educação, mas a gente não consegue, né, uma escala assim tão grande. Mas todo o trabalho, ele tem que começar por nós, né? Então eu tinha que mudar a minha sala de aula. Talvez mudando a minha sala de aula, eu conseguisse mudar a sala de aula de outros colegas também.
porque o que eu percebi aqui na minha instituição, pelo menos, é que muitas das dificuldades dos alunos eram pela forma como nós, professores, trabalhamos, tá? E aí eu fui pesquisando, eu fui lendo, né, e hoje a Suzy, eu entendo, que eu defendo, que o educar consiste em promover caminhos que levem à construção, à reconstrução de conhecimentos que tenham significado para a vida. E nessa minha caminhada, eu comecei a ler alguns estudos também da área da neurociência, tanto que o meu doutorado é em educação em ciências, e eu fui muito criticada aqui na universidade, porque quando eu fui fazer o doutorado, eu já era concursada na FURC, eu entrei só com mestrado, porque a gente tem uma carência muito grande. Se alguém quiser professor de estatística, hoje nós somos 9 professores, e nós só temos um com graduação em estatística no grupo, e é o primeiro na história da FURG a ser graduado em estatística, trabalhando na área de estatística. Tá? A gente tem, assim, muitos eucionólogos, porque a gente tem curso de sociologia aqui na FURG, que é o curso que trabalha bastante com estatística, então, às vezes, nós temos 4 colegas dessa área, mas somos 3 da área da matemática, e acho que temos um engenheiro. E o estatístico é o Alessandro. O Alessandro, né? Que é casado com uma estatística. Isso, que é aí da URGS, né? Ela continua em uma técnica, né? Aí na Isso, URGS. a Lisiane, que foi minha afilhada ela é minha afilhada de formatura. Isso, ele é o nosso primeiro estatístico aqui na FURG. Se alguém quiser seguir a carreira docente, é só ficar de olho aí nos editais, né? Então, pessoal, o que eu procurei, eu comecei a perceber, né, e pesquisando sobre neurociência, porque eu descobri a neurociência no doutorado em educação, e por que eu fui fazer esse doutorado? A partir do momento que eu comecei a trabalhar, eu disse, bom, agora eu escolhi a profissão docente, então eu sou professora. Então, a minha formação, a continuidade da minha formação tem que ser nessa área. Por isso que eu fui buscar um doutorado na área de educação. E lá eu fiz uma disciplina de neurociência cognitiva, neurociência aplicada à educação. E foi ampliando, já trabalhava com uma outra teoria que discutia muito, né, a questão da biologia do conhecer, né, que o aprender é biológico, né. E aí eu fui entendendo as relações, né, como é que o cérebro aprende. Isso para mim foi muito importante, né, a gente aprende pela emoção, né, aquela coisa tem que nos tocar, tem que fazer algum sentido, tem que ter algum significado. Então, eu defendo isso, e até parte desse texto que está em amarelo, né, que esse educar consiste em promover caminhos que levem à construção de conhecimentos que têm significado para a vida, faz parte do meu projeto hoje que eu tenho lá no programa de educação à ciência, onde eu oriento, né, mestrado, e espero que agora comece já a orientar doutorado. Eu não orientei ainda por falta de candidatos. Então, eu acho assim como eu, Suzy, né, faço essa reflexão, vocês, enquanto profissionais da estatística, também podem pensar o que vocês podem fazer para mudar esse cenário. Porque enquanto eu, professora Suzy, estou lá tentando fazer o meu aluno compreender aquele conceito que eu estou tentando não transmitir, né, porque a gente não transmite, mas conversando com aquele conceito, para que ele possa construir o conhecimento dele em relação a isso, o estatístico, ele vai trabalhar, ele vai fazer o tratamento dos dados, mas ele tem que divulgar isso. Ele precisa conversar sobre esses resultados com outras pessoas que, em geral, são de outras áreas. E como que a gente faz para explicar a estatística para quem não é estatístico? Eu acho que aí está, assim, um papel fundamental, eu acho que é algo que tem que estar na formação de todos os profissionais. Como eu vou me relacionar com o outro? Como vai se dar essa comunicação? Eu lembro que, na minha tese de doutorado, eu trabalhei também com a mesma técnica que eu trabalhei no mestrado, com análise fatorial, só que lá no mestrado eu apliquei análise fatorial para estudar as variáveis meteorológicas. No doutorado, foi no questionário de avaliação dos cursos de graduação ofertados na modalidade à distância na FURG. Tá? E eu apresentei um trabalho no congresso e umas colegas da UFSC gostaram e me convidaram para participar de uma mesa redonda. Quando eu cheguei lá, antes de começar a falar, eu ia falar da análise fatorial, uma análise multivariada, né, que não é muito simples, assim, das pessoas que estão de fora da estatística compreenderem. Então, eu perguntei, né, para o pessoal, comecei a conversar com eles, né, que cursos vocês são? Porque era um seminário para alunos da educação à distância, da UFSC. E aí eu tinha alunos ali da Contábeis, tinha alunos da Letras, eles, bom, já tem um desafio. Então, o que eu primeiro preciso explicar para eles? O que é variabilidade?
E aí eu comecei a dar exemplos, né? Vou pegar uma coisa que todo mundo conhece, trabalhar com peso, nosso peso. E fui começando a discutir o peso das pessoas, o que significava uma variabilidade, e fui depois trabalhando, mas se eu tiver duas variáveis, não tiver apenas uma, por peso de altura, será que quanto mais alta eu sou, mais pesada? Será que toda pessoa alta tem um peso alto também, toda pessoa mais baixa tem um peso baixo? Aí as pessoas na plateia começaram a responder, nem sempre. E eu, por que nem sempre? Aí eu posso ter uma pessoa alta e magra e uma pessoa baixa e gorda. Eu disse, então, a relação não é perfeita, né? Mas eu consigo ver uma relação entre elas? Consigo, então. Então, isso daí é o que a gente chama em estatística de correlação. Então, eu tenho uma medida que me auxilia a ver o grau de relacionamento entre duas variáveis. Então, pensa em peso e em altura quando eu estou falando nos itens do meu questionário. E aí, o que eu estou tentando ver lá na análise fatorial? De que forma que essas variáveis estão se relacionando? Então, depois elas vão se agrupar. Mesmo que a palavra agrupar não seja mais ideal para trabalhar análise fatorial, porque se eu estou conversando com pessoas da área da estatística, não, mas tem análise de agrupamentos? Tá, mas ali para aquele grupo eu vou falar, para esse grupo de pessoas eu vou falar agrupamento, porque elas vão entender melhor. Então, eu tenho esse grupo de variáveis aqui, que estão mais relacionadas. Aí, quando eu olho esses itens, eu consigo ver qual é a dimensão latente, a dimensão subjacente que está por trás. E eu consigo compreender, né, como é que está se dando esse operar da EAD. E no final, eu lembro que tinha dois professores do Departamento de Estatística, lá da UFSC, que eles pediram para falar. E o que eles chamaram a atenção, o comentário deles, foi justamente sobre isso. Meu cuidado em como explicar aquela técnica, que não é tão simples assim, mas que eu transformei ela numa simplicidade que eles ficaram olhando para as pessoas e vendo que as pessoas estavam conseguindo acompanhar. Então, eu acho que esse é o nosso cuidado que nós temos que ter como profissionais e profissionais de qualquer área. Como eu vou divulgar e como eu vou, né, trabalhar com o outro que não é da mesma área que eu. Quando eu, professora, isso é difícil, né, Suzy? Isso é um grande desafio. Eu acho que é o nosso grande desafio na própria docência. Porque em todas as áreas, não é só na estatística, na matemática, não. Porque muitas vezes o professor ele não sabe como conversar com aquele aluno que não tem nenhum conhecimento daquela área, né, em que ele daquela disciplina está inserida. Então, isso é muito importante que vocês nunca esqueçam. E quando vocês forem pensar como dialogar, pense que vocês estão dando uma aula, né? Você vai dar uma aula para aquele público. De que forma que você pode começar a tua explicação para trazer aquelas pessoas para dentro da tua apresentação. Isso é um comentário que muitas vezes eu escuto também das pessoas. Eu entrei na tua apresentação, tá? Então, foi uma coisa que eu fui aprendendo assim, ao longo dos anos, né? Mas eu estava lá no início, né, da minha carreira, né, com todas essas inquietações, e qual caminho percorrer? Eu queria ser uma professora diferente, eu queria que meu aluno compreendesse. Por mais que eu me esforçasse, que eu preparasse aquela aula, eu via que eu não estava conseguindo atingir o que eu esperava, né? Muitos alunos não estavam compreendendo, estavam reprovando, estavam abandonando a disciplina. Só que o meu grupo de colegas na época na FURG eram 5 professores, e nenhum deles é o único que tinha essa preocupação, né? Que foi o professor que me adotou, como eu digo, né? Fui adotado pelo Tabajara. Ele aposentou e agora? O que eu faço? Não tinha com quem dialogar. E aí eu fui, olha, Lu, o primeiro congresso que eu fui na vida, já com 1 ano, foi em 2004, tinha 1 ano de FURG, lá foi a Suzy, peguei a minha malinha, me toquei para Caxambu, no 16º SINAP. Né? Teu primeiro congresso da vida. Primeiro congresso da minha vida. Eu nunca escrevi um resumo na graduação. Deixa eu pensar se eu estou mentindo. 2004 foi meu primeiro congresso, sim. Porque eu só comecei, sim, foi o primeiro congresso, Lu. Foi pelo mestrado, um trabalho de mestrado em engenharia oceânica que eu fui apresentar lá. Porque os trabalhos do mestrado que eu fiz, eu fazia com uma outra colega, e ela que foi num congresso apresentar para nós, e eu não. Tá. Legal. No mestrado, no mestrado eu não publiquei nenhum artigo, não nos incentivavam aqui. Sim. E eu entrei no mestrado sem nunca ter escrito um resumo para análise de evento, eu nunca tinha participado de evento nenhum. O maior trauma para mim no mestrado foi a escrita, né? Escrever um artigo, foi meu primeiro grande desafio, foi escrever um artigo no mestrado. E aí a gente envia esse trabalho para o SINAP e eu fui muito mais
né? Foi a minha desculpa, porque tu vê, o meu mestrado eu defendi em 2001, foi em 2001. Uhum. E eu lá em 2004 fui apresentar o trabalho para o que eu tinha do mestrado, mas para dialogar com os educadores estatísticos. E a área da educação estatística no SINAP tinha pouquíssimo, acho que uns 4 ou 5 trabalhos. Uhum. Né, e não encontrei, mas continuei a minha busca. E em 2010, olha só, 6 anos depois, fiquei sabendo de um congresso aqui em Canoas, né, Internacional de Ensino da Matemática, e fui. E lá eu conheci a professora Irene Casorla, que ela estava dando uma palestra, descobri o tratamento da informação, né, os PCNs, que nunca tinha discutido comigo sobre isso na licenciatura. E aí ela me fala de um outro congresso que eu vou, e nesse outro congresso eu fico sabendo do CIPEM. Né? Então, o primeiro CIPEM que eu participo foi em 2012. E agora, esse que eu trago aqui para vocês já é o logo aí do CIPEM que vai acontecer em 2021 em Uberlândia, tá? E aí, desse CIPEM, eu conheço a Sociedade Brasileira de Educação Matemática e conheço o GT12 de Educação Estatística, que era um grupo de trabalho que investigava. Aí, sim, eu consigo encontrar os educadores estatísticos. Eles estavam dentro da Educação Matemática. Sim. Tá? E aí passa a ser o meu investimento, e aí passa a buscar congressos em que esse público está, para a gente começar a dialogar. E aí, sim, que eu fui me encontrando, encontrando caminhos. Então, a educação estatística, pessoal, ela tem por objetivo estudar e compreender como as pessoas ensinam e aprendem estatística, o que envolve aspectos cognitivos e afetivos do processo de ensino e aprendizagem, além da epistemologia dos conceitos estatísticos e o desenvolvimento de métodos e materiais de ensino, visando o desenvolvimento do letramento estatístico. Isso é o que está na nossa ementa lá do GT12, no site da Sociedade Brasileira de Educação na Matemática. E aí tu vê, eu descubro o GT12 em 2012, em 2015, né, eu sou eleita coordenadora do grupo. Nesses 3 anos, de 2012 a 2015, a minha sede por informação e por conhecer as pessoas era tanta que eu acabo me relacionando com vários colegas, né, e isso levou, então, de 2012 lá, eu assumi essa coordenação. Mas o que é esse letramento estatístico? Né? Então, segundo o IDUGAL, que é a nossa referência de letramento estatístico, a gente adota aqui no Brasil, o IDO é de Israel, o IDO aposentou agora. Acho que ele vai ter mais tempo, viu, para fazer alguns trabalhos, para escrever uns artigos. Ele se aposentou, Aposentou ou está aposentando? Eu sei que ele está esse ano. Em vias de. Já em vias de. E ele é um psicólogo, né? O IDO da área da psicologia. E para o IDO, o letramento estatístico tem 2 componentes, né, o cognitivo e o componente afetivo. Então, no componente cognitivo está a questão do próprio letramento, do conhecimento matemático, do conhecimento estatístico, né, da capacidade de elaborar, né, de questões críticas, e do conhecimento também. Na área de educação estatística, a gente tem trabalhado muito com isso, né, a importância do conhecimento do contexto. E no componente afetivo, nós temos as atitudes, as crenças, né, a postura crítica. Então, no letramento estatístico, a gente busca desenvolver competência para que o indivíduo possa interpretar e avaliar criticamente a informação estatística, para que ele possa elaborar os argumentos relacionados aos dados ou aos fenômenos que estão sendo investigados. E também desenvolver competência para discutir ou para comunicar. Olha aqui, essa segunda competência é muito importante para um bacharel em estatística, né? Porque é a competência para discutir ou comunicar informações estatísticas, o entendimento do significado da informação. E também saber, quando está divulgando algum resultado, saber trabalhar para que a pessoa que está assistindo, a pessoa que está te ouvindo, ela possa compreender o significado daquela informação. Né, e opiniões sobre as implicações dessas informações ou considerações acerca da aceitação das conclusões fornecidas. Quando é que eu posso aceitar um resultado de uma pesquisa? Que olhar crítico que eu tenho que ter, né, para a forma como essa pesquisa foi conduzida, para saber se eu posso aceitar ou não. E a gente tem vários cuidados que a gente tem que ter, né, no planejamento, né, no desenvolvimento de uma pesquisa estatística. Então, as pessoas que não são da área, elas precisam do mínimo de conhecimento para poder fazer uma análise crítica. E isso é o nosso papel, que trabalhamos nessa área, é conseguir desenvolver essa competência nos indivíduos, tá?
Então, é aí que está a grande importância do letramento. Eu acho que agora, nesse momento que a gente está vivendo da pandemia, a gente está vendo o quanto é importante a gente saber fazer essa leitura, né, essa leitura de mundo. Então, o letramento estatístico, sabe que eu preciso de letramento estatístico mesmo, né? Eu preciso trabalhar isso na escola com meus alunos? Eu acho que sim, né? Para evitar. Eu acho que a Lu já mostrou esse gráfico para vocês, né? Hein, Lu? Esse aí já está na tua pastinha de gráficos? Não tá. Não tá. Não? Não. Ah, então é uma novidade. Que maravilha! A Fox, gente, né? Não vou nem fazer só do Brasil, para não dizer que eu estou criticando só o nosso país. Gente, da Fox, a gente tem um mínimo de letramento estatístico para a gente poder olhar para esse gráfico e dizer que é um absurdo aqui. Agora, na Feira do Livro, eu fiz o varal da estatística lá, inspirada no pessoal lá, nossos colegas lá da Unirio, e eu imprimi esses gráficos vários e coloquei, as pessoas achavam que eu estava inventando aquilo ali que eu tinha feito, né, lá no... E eu disse, não, gente, isso é verdade, isso aí foi. Mas como é que pode? E, inclusive, passou uma moça que trabalha no jornal, e ela dizendo assim, ai, Suzy, a gente não usa nenhum... Precisava conversar, né, eu não conhecia ela. E ela disse, é que a gente não usa nenhum software estatístico para fazer isso, a gente vai lá e desenha. Tem tudo um córeo da vida, qualquer coisa, e a gente não tem noção do que está fazendo muitas vezes, e acaba surgindo essas coisas, a gente monta isso daí. Usa o palmo da mão, né? Ah, e aí tem essa outra, né, são duas, na realidade é que a gente tem, são duas pesquisas, resultados apresentados em 2 momentos diferentes, isso aqui é junho, só não sei o ano que não aparece, isso aqui foi em maio. Então, aqui uma rede de televisão, né, querendo mostrar que o jornal deles estava quase batendo o jornal da concorrente, porque a concorrente estava com 32,7 e eles com 20,9. Mas, gente, a diferença aqui é de quase 12. Isso aqui é 12, se a altura dessa coluna é 32. E aí, num outro momento, o que ele traz? Né? Ele traz a grande diferença que está, que eles estão esmagando a concorrente, porque o programa do Câmara Record está com uma audiência de 14,7, o outro coitadinho está com 13,9. Mas isso aqui não dá 0,8 a diferença. Isso aqui é 0,8, então como é que isso aqui vai ser 14? E as pessoas fazem as leituras disso aqui e as pessoas aceitam, porque elas não têm a mínima noção de que é a construção de um gráfico e que é interpretar um gráfico. Sim. Eu sou bem tradicional, e eu, no início, assim, da disciplina, eu levo transferidor, compasso, papel quadriculado, papel de ofício, régua, lápis de cor, canetinha, e todo mundo desenha os gráficos. E é incrível, os alunos do ensino superior, e eles adoram, e gente que já usa outras ferramentas, né, tecnológicas, mas eles sempre vêm discutir comigo, poxa, agora que eu estou entendendo algumas coisas que eu estou fazendo. Eu acho que, assim, essa aqui é fresquinha, né, esse eu vi. Lá no grupo. Então, é muito bom a gente ter um mínimo de noção das leituras que a gente está fazendo, porque, gente, olha só, Belo Horizonte está muito bem, Motes 24 horas é -2. Isso é fantástico, né? Eu não sei muito bem como interpretar isso, mas tudo bem, deve ser maravilhoso. Com 0 aqui eu já estaria feliz, mas -2, melhor ainda. Ressuscitaram, na verdade, né? É que 2 voltaram. E aí, como a Lu falou, né, Lu? Então. Esse eu mandei pra ele. Esse aqui tu chegou a mostrar para ele, não foi? Eu vi lá no grupo. Porque eu pedi no grupo, Isso, né? Eu cheguei a salvar o vídeo. E a empolgação da jornalista, quando ela estava querendo, e ela queria enfatizar muito essa diferença entre os casos confirmados e o que estava sendo projetado. E aí ela faz essa medida aqui, né, do palmo da mão. Então, a gente precisa trabalhar isso na escola, nós precisamos formar bons professores de matemática, de biologia, de geografia, que são diversas áreas que a gente tem, que podem trabalhar estatística, e nós precisamos também de estatísticos que tragam gráficos e saibam comunicar. Teve uma pesquisa que foi feita aqui na FURG, logo que começou o Enem, e aí eles queriam saber se tinha uma diferença muito grande no perfil dos alunos que estavam entrando pelo Enem do que entravam pelo nosso vestibular. E aí um colega da área de estatística foi convidado, né, para fazer as análises e apresentar os resultados. Aí um dia eu estava lá, né, no nosso centro de convivência, para tomar um cafezinho, e uma colega veio para mim e me perguntou assim, Suzy, tu pode me explicar o que é aquelas caixas? E eu digo, caixa? Que caixa? Ai, meu colega lá nos explicou lá os resultados, ele botou tanta caixa para nós, tanta caixa, mas eu não entendi nada.
Ele disse assim, você tá falando, ele chamou essas caixas de boxplot e ela foi. Era isso. Que isso? Gente, antes de começar a explicar, antes de começar a falar, a gente precisa primeiro, de alguma forma, criar uma conexão com o público, sabe? Sim. Porque nem todo mundo sabe o que é um gráfico de caixa, né? Um boxplot. E eu adoro, para mim, é um dos gráficos assim, mais completos, porque ele nos dá uma ideia de tendência central, de dispersão e de simetria dos dados. Mas, para quem não é da área da estatística, para quem não conhece esses conceitos, fica muito difícil trabalhar. Então, essa comunicação com o outro, né, é muito importante, tá? Esse cuidado que a gente... Que aí evita, se a gente conseguir explicar bem para os nossos alunos, e se vocês saírem, né, da graduação de estatística, de bacharelado, compreendendo os conceitos para além de calcular, mas sabendo fazer esse link com o público em geral, isso é muito importante. E assim, eu só tenho que dar os parabéns para a Lu pela proposta dessa disciplina, porque eu tenho certeza que ela vai contribuir muito na formação de vocês, tá? Na formação do bacharel de estatística, porque quando a gente está discutindo educação estatística, pessoal, a gente está discutindo como conversar, como divulgar esses resultados de estatística para o outro. Seja o professor na sala de aula, que está ensinando o conceito, que está apresentando resultados do contexto da vida desse estudante, ou seja o bacharel de estatística, que tem um banco de dados, que está fazendo uma análise e que está divulgando essa análise para aquele público lá que solicitou, ou para o público em geral. Fiquem imaginando, assim, um estatístico hoje na televisão, falando da pandemia da Covid-19. Como ele teria que falar para esse público da televisão? Sem perder, eu não posso sair do meu rigor científico, mas dentro do rigor científico, como é que eu posso traduzir isso para uma linguagem que as pessoas consigam compreender, tá? Alguns acham que é banalizar, não é banalizar. Deixa eu só comentar rapidamente uma historinha, Suzy. Eu sou absolutamente apaixonada pelas caixas. Vou ver vocês um pouco. Ah, tá. É bom. Eu simplesmente, para mim, boxplot, né, é o melhor gráfico de todos os tempos, assim. Eu amo essa figura, né? E assim, e por isso, claro, daí a gente percebe os vieses que a gente tem, né? Eu dedico bastante tempo para explicar esse gráfico nas minhas aulas, né? Aí, enfim, né, eu dou uma disciplina que é estatística básica, que tem vários cursos das humanas, né, ciências sociais fazem e tal, e tenho vários estudantes também, as turmas da biblioteconomia, que normalmente é a turma que eu pego, né? Tenho que contar para vocês, né? Então, dei lá uma turma, né? Daí alguns alunas acabam se tornando até amigos e amigas de rede social e coisa e tal, né? Então, não perco total contato. Tipo, uns 2 anos e meio depois que eu dei a disciplina, um aluno entra em contato comigo, porque no TCC ele estava usando o boxplot, era de bibliometria, ele usava muitos dados bibliométricos, né? E ele me manda, tipo, texto, ai, prof, lembrei das aulas e coisas e tal, escrevi isso aqui. Gente, sério, eu lembro bem que eu estava lá no campus, né? Quando eu li a mensagem, assim, quando eu terminei de ler a descrição que ele fez, caiu um cisco no olho, assim. A minha lagriminha, assim, uma interpretação perfeita, mas ele inseguro, né? Assim, eu não sei se eu captei bem, né? Tipo assim, meu Deus, que fruto maravilhoso. Que então estava saindo, né, um bibliotecário da URGS, né, formado pela URGS, com um TCC envolvendo ali a estatística, usando, como tu falou, Suzy, totalmente, né, com rigor científico, mas com uma linguagem, obviamente, por ele ser o profissional, né, com a linguagem totalmente adaptada, né, para a biblioteca. Nossa, como eu digo, já valeu a pena, né? Porque, claro, nessa turma eu tinha, sei lá, entre 60 e 70 alunos, né? Eu sei que um entendeu a minha mensagem na aula, né? Porque eu, às vezes, até fico um pouco assim... Por exemplo, eu sei da importância e gosto muito do boxplot e eu invisto mais tempo ali, né? Eu sei, eu já percebi isso, né? E só que daqui a pouco é bem assim, né? Tipo, será que eu também não estou exagerando e eventualmente até deixando alguma coisa, né? Vem aquela... As escolhas que como docente, ou quando a gente está explicando alguma coisa, a gente faz, né? Mas aí é só para comentar
Sim, mas isso aí é natural, né? Cada um vai dar mais um foco, né? Tem aqui um pouco brilho, que tá ficando, começou a escurecer aqui, gente. Ai, Que vai Jesus. vir água de novo. Aqui agora até deu uma clareadinha agora. As nossas Voltou nuvens para estão. cá, então. As nossas nuvens estão chegando aí. Voltou. Mas eu acho que é bem isso. A gente sempre vai fazer. Dependendo do professor, a gente deixa uma marca diferente, a gente dá uma ênfase maior para um determinado aspecto na disciplina do que o outro, porque é o nosso olhar, né? Mas eu gosto muito também, eu adoro o Boxplot. Deixa, peraí, eu compartilhar, não adianta eu só voltar para lá. Mas vamos combinar que é um gráfico muito difícil. Muito bom. Ele é muito difícil. O que eu já vi de trabalho indicando que aquela barrinha ali dentro da caixa é média. Nossa, É que depende da forma como constrói, né? Tem várias formas de construir também o Boxplot. Mas não era o caso, era o bem tradicional com mediana mesmo. Inclusive, eu vi uma aluna, uma vez eu vi uma aluna do curso de estatística apresentando e falando média o tempo todo. Ai, meu Deus do céu. Ah, tá, não. Ela fez de um jeito, mas ela falava que tinha. Sim, era mediana, bem tradicional ali, quartis e mediana, e a média. Quando não é média, pelo amor de Deus. O que eu geralmente vejo o pessoal confundindo é achar que o pauzinho em pé, assim, Sim. É a amplitude dos dados, do né? conjunto de dados. Só que não faz nenhum sentido, porque você geralmente tem uns outliers para cima e para baixo, então... E as pessoas não... Tem uma forma de tu montar sem levar em consideração os outliers. Você trabalha com valor mínimo e valor máximo. Ah, tá. Mas é que já veio... O ideal é tu levar em consideração, porque aí tu vê os outliers também, né? Porque aí tu trabalhar com 1,5 para a direita e para a esquerda. Isso, né? Isso. Mas a maioria das vezes tem as bolinhas lá e as pessoas estão falando que elas não estão lá, né? Aí, elas misturam as informações. Misturam. E aí que é o problema, mas por isso que eu digo, a gente tem que dedicar mais tempo para explicar essa questão gráfica, porque através dos gráficos a gente consegue trabalhar os conceitos, né? Certo. E muitas vezes para eles fica melhor. Voltou aí os slides? Voltou, sim. Então, pessoal, por mais que a informação seja acessível, o conhecimento que cada indivíduo constrói, ele é um produto da inter-relação entre interpretar e compreender a informação. Então, às vezes, o que eu consigo comentar assim, eu posso ter as coordenadas de um navio, né, no oceano, eu posso ter o mapa, né, mas a habilidade de, tanto o mapa quanto as coordenadas é apenas informação. A habilidade que nós, né, seres humanos, temos de transformar essa informação em conhecimento, que seria o quê? A partir dessas duas informações, traçar a rota desse navio. Tá? Isso é uma habilidade muito importante. Isso é que é conhecimento. É a habilidade de saber trabalhar com essa informação e transformar essa informação em algo que seja produtivo. Isso tem tudo a ver com o estatístico, né? O estatístico, hoje em dia, com essa gama de dados que a gente tem, esse dilúvio, né? Essa chuva de dados, nós precisamos organizar, de alguma forma, organizar para apresentar esses resultados. E o contribui muito com isso. Então, vocês é que têm essa habilidade de poder pegar as informações disponíveis e transformá-las em conhecimento. Tá? Isso é muito importante. Então, eu vejo muito aqui assim, a importância do estatístico, principalmente, né, nos tempos que vivemos hoje. E também é o que o professor faz na sala de aula, quando a gente está trabalhando com os conceitos, né? Então, trazendo aqui um pouquinho da estatística com a pandemia, que algumas mesas redondas que a gente tem feito, né, e divulgado. Há pouco tempo me convidaram para dar uma palestra no curso de formação de professores lá em São Paulo, aí eu fui buscar esse contexto aqui, né? Então, essa aqui é uma notícia que eu peguei no jornal Cruzeiro do Sul, que é lá de Sorocaba, lá de São Paulo, que diz assim, a pandemia do novo coronavírus não altera o índice de morte em Sorocaba. Poxa, quando eu fiquei ali, isso eu disse, coisa boa, né? O município deve ter feito aí um planejamento muito bom e que a situação lá está sob controle. Aí eu fui curiosa, né? Fui procurar o boletim epidemiológico lá de Sorocaba.
Aí, o que eu encontro? Poxa, aquela minha reportagem ali era do dia 30 ou 31 de julho, mas em 2 de agosto, o número de óbitos pela Covid era 258, e os casos confirmados era 10 mil. Como que não impactou? Mas é o contexto, né? Eu tenho que olhar para o contexto. Aí eu achei uma outra reportagem sobre o portal do Trânsito e Mobilidade de São Paulo, que dizia que acidente de trânsito cai 30% no estado de São Paulo durante a pandemia. Então, a gente não pode olhar simplesmente para aquela informação, para aquele dado, sem pensar no contexto que aquilo ali está inserido. E isso é o letramento estatístico, né? É a capacidade do indivíduo ele poder refletir sobre aquela informação e tirar suas conclusões. A pandemia está trazendo muito a questão da matemática e da estatística para a população em geral, porque nunca se falou tanto, né, em achatamento da curva e distribuição e numa função exponencial, né? Porque a evolução da pandemia é exponencial. O que é exponencial? Eu não vi exponencial lá no ensino médio, para mim era só uma função a mais que não fazia o menor sentido. O que é esse E elevado a X, gente? Coisa doida isso. Onde é que eu vou aplicar? Onde é que isso está na minha vida? Hoje em dia, acho que ninguém mais tem dúvidas. E tem aí N vídeos, videozinhos no YouTube explicando, até a Vitória Regia entrou para explicar para as pessoas o que é essa evolução exponencial, né, dos casos. E sempre discutindo a capacidade, por que a gente precisava, né, achatar essa curva, para que não extrapolar a capacidade do sistema de saúde. Então, a pandemia está nos permitindo entender vários conceitos que a gente trabalha, escala log, falar para os alunos um gráfico em escala log, para eles não fazia muito sentido. Hoje, quando a gente está comparando resultados de países que têm uma população tão diferente assim, a gente vê que a escala, né, linear, uma escala aritmética, ela não é mais adequada, que a gente precisa trabalhar numa escala log. Então, são N conceitos que vão surgindo e que vão nos fazendo refletir também a relação do número absoluto, né? Aqui a gente tem, né, 5 gráficos, né? Esse primeiro, ele traz os casos confirmados, então, se a gente olhar para o número de casos confirmados, isso aqui é um dado antigo, de 9 de abril de 2020, tá? Que ele é bom, assim, para explorar o que eu queria, então eu preferi não atualizar, até porque os atuais, o Brasil aparece aqui, né, no topo, e a gente fica um pouquinho triste. Resolvi não atualizar o dado. Os Estados Unidos aqui, ele está no topo, a gente pode dizer, será que com os casos confirmados, que a situação dos Estados Unidos lá em abril era a pior de todos? Mas aí, se eu olhar para esse outro dado aqui na segunda coluna, nesse outro gráfico, né, que tem o número de mortes, eu vejo que a Itália está numa situação, né, pior entre o número de mortes. Mas e aí? É a Itália ou é os Estados Unidos? Então, a gente precisa ver a relação entre essas informações que nós temos e olhar outros indicadores. Então, por exemplo, para poder interpretar essa informação, a gente pode trabalhar com a letalidade. Que a letalidade é o número de mortes, né, dividido pelo número de doentes. Então, a gente vê que realmente na Itália era 12,7%, e nos Estados Unidos é 3,4%. Então, aí, muitas vezes, uma razão eu trabalhar, qual é a informação que está no denominador, isso a gente pode discutir lá no ensino fundamental com os alunos, o que é essa informação, né? Então, a letalidade é uma informação importante que nos dá uma ideia do impacto que está tendo, né, a Covid-19 numa população. Mas a gente também pode olhar para a taxa de incidência. Trabalha com outras informações, porque agora é o número de casos sobre o total da população, para eu saber qual é a velocidade com que essa doença está se propagando em um determinado país. Então, a gente vê que, nesse caso, em incidência, a Espanha que estava numa situação mais crítica. E aí, taxa de mortalidade, o que é a taxa de mortalidade? Né? É o número de mortes sobre o total da população, ou seja, o impacto dessa doença na população como um todo. E a gente vê que, nesse caso, Espanha, né, e Itália é que estão ali, né, liderando naquela época, né, lideravam naquela época ali na questão da mortalidade pela Covid-19. E trabalhar isso, discutir isso com os alunos, e saber quando eu for divulgar uma informação, né, utilizar gráficos para divulgar uma informação, eu também saber qual é a melhor forma que eu vou fazer esse tratamento dos dados. Aí aqui eu vou passar, porque eu já estou, né, com o meu tempinho que já está pulando. E essa relação do número absoluto com o número relativo, ela é muito importante. Ó. Se você olhar, esses slides aqui até são da professora Luciane Velasque, tá? Que é uma das webconferências que eu trabalhei com ela, então a gente vai compartilhando as informações.
Aqui traz o número de óbitos pela Covid em São Paulo e no Rio de Janeiro. Se eu olhar para o número absoluto, eu diria que São Paulo está numa situação pior. Mas quando a gente olha a taxa de mortalidade por 100 mil habitantes, a gente vê que no Rio de Janeiro a situação foi bem pior que em São Paulo. Tá? Então, essa é como eu vou informar esse dado, né? De que forma que eu vou trabalhar e o que eu preciso para poder fazer realmente uma leitura, uma interpretação do que está acontecendo. A questão da Covid também trouxe à tona a questão dos testes diagnósticos. A gente já tem teste diagnóstico para várias coisas, mas nunca se falou tanto em sensibilidade e especificidade de um teste. E agora as pessoas estão querendo saber sobre isso. Porque não é só eu fazer um teste, eu preciso saber que teste é esse. Será que esse teste é bom? Será que a probabilidade de eu ter um falso positivo, um falso negativo, qual é nesse determinado teste que eu estou fazendo? Então, isso é algo que agora as pessoas também estão começando a conhecer durante esse processo de pandemia. E a questão da amostragem surgiu muito com esse estudo que foi aqui pela UFPEL, né, um estudo epidemiológico sobre a Covid, que aqui, pelo menos, graças a Deus, no Rio Grande do Sul, ele continua acontecendo, que nos possibilitou, né, acompanhar e ver a incidência, né, da Covid aqui no estado. E isso são informações importantes, porque os gestores precisam tomar decisões, e para a gente tomar decisão, nós precisamos de informação, e precisamos de informações confiáveis. E isso que eu acabei de falar é uma das competências hoje previstas na BNCC, que é a competência 7, que é a argumentação, né? E a informação e o conhecimento. Então, aqui eu acabei colocando, né, o exemplo, eu sei que eu tinha tirado, eu vou pular, porque isso aqui eu já falei para vocês. E aí, com isso, né, então, eu encerro aqui a minha fala, assim, de chamar a atenção para vocês dessa questão da relação que tem entre o educador estatístico e o bacharel, né, em estatística. É a nossa responsabilidade enquanto profissionais de qualquer área do conhecimento, de ter um olhar para o outro, ser sensível a isso e trabalhar isso, porque conseguir argumentar, conseguir desenvolver um diálogo com o outro, que ele possa compreender aquilo que eu estou falando, isso é muito importante, mas não é algo que a gente vai aprender da noite para o dia, não, a gente precisa exercitar, trabalhar muito isso. E aqui eu deixo um versinho lá de uma música que eu gosto muito, do Antônio Machado, né, que caminhante não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. Vocês hoje estão traçando o caminho de vocês, né, o caminho pela estatística. Daqui a pouco vocês vão estar concluindo esse curso e adentrando nesse mundo, né, nesse mundo profissional, nesse mundo do trabalho. Mas tenham sempre isso claro, assim, nunca deixem de buscar os sonhos de vocês, não deixem que nenhum obstáculo seja um impeditivo. Os obstáculos, eles surgem na nossa vida para que a gente encontre caminhos alternativos, porque o caminho somos nós que traçamos. Não é porque eu encontrei um obstáculo a uma professora aqui de matemática, né, que me traumatizou e que eu acho que eu nunca vou poder fazer um curso que tenha matemática, não. Eu vou ter que superar isso e vou ter que encontrar um outro caminho, mas não sigam os sonhos de vocês, né, vão atrás daquilo que vocês desejam, daquilo que vocês sonham, porque é o que nos realiza. Não é fácil, às vezes a gente tem vontade de desistir, às vezes a gente fica um pouco triste com algumas coisas, mas assim, olha, eu tenho essa meta, é aqui que eu quero chegar, e é para lá que eu estou indo. O caminho que eu vou seguir, bom, eu vou traçando ele, eu vou traçando ao longo do caminhar, tá? Eu acho que essa, como uma educadora, né, estatística e que já vem vivendo aí, discutindo, e já dei aula em vários cursos, já vi muitos estatísticos divulgando, né, seus resultados, já li muitos trabalhos, né, na área da estatística, que eu posso deixar para vocês de contribuição aí para a formação de vocês, eu acho que é isso. Nossa, excelente, Suzy. Que bom, espero que tenha atendido ali a expectativa da conversa. A minha superou. Nossa, tu fez uma ligação espetacular com o profissional estatístico, assim. Pelo menos. Não, vocês são muito importantes, cada vez mais. E quando vem falando, eu não sei assim, talvez vocês fiquem até bravos comigo. Ai, Jesus. Falando de cientista de dados, eu preciso. Gente, que é um cientista de dados? É um estatístico que tem sensibilidade para ouvir o outro, tem expertise para trabalhar com a tecnologia e é um bom gestor.
Para mim, isso é o cientista de dados. Porque coração é estatística. Aprender a lidar com uma ferramenta para... O Hans faz aqueles gráficos maravilhosos, tem toda uma equipe por trás ali auxiliando, né? Aqueles gráficos dinâmicos dele é uma loucura. Mas hoje em dia, gente, uma coisa que a gente tem que entender é que nós não precisamos conhecer, a gente precisa conhecer as pessoas que sabem fazer. O profissional de hoje é o profissional que consegue trabalhar com o outro, consegue trabalhar com uma equipe heterogênea. Não vamos informar que a equipe é só de estatística, porque não vai rolar, sabe? Tem que ter o estatístico, o profissional da área da informática. O estatístico não tem que ser o profissional da área informática. O cientista social, né, Yara, ali junto. O cientista social, se eu quero discutir uma questão mais na área da medicina, da biologia, um profissional dessa área, porque a estatística é super importante lá. Exato. Esses dois profissionais precisam dialogar, precisam conseguir conversar, porque o contexto está lá na área dele, mas quem tem o conhecimento para trabalhar com esses dados somos nós. Mas nós, né? Já estou me incluindo aí, né? Claro. Mas se eu não entender o contexto dele, eu não vou conseguir fazer uma boa análise. Eu não vou conseguir escolher a melhor técnica para fazer aquela análise sem entender aquele contexto. Então, diálogo, compreensão. Meu Deus, vou até desligar aqui o carregador. Escutaram? Sim. Gente, foi um raio. Escureceu de novo, está anoitecendo aqui, porque o meu rosto ficou escuro porque eu não liguei a luz de cá. Jesus. Então, isso, pessoal, que é muito importante. Vocês têm essa comunicação, então participem de projetos aí na URGS. Vocês têm ainda aquele laboratório, um laboratório de assessoria? Consultoria, Sim. de assessoria. São duas disciplinas obrigatórias, agora são obrigatórias. Tem que participar, tem palestra, apresentem trabalhos, porque na hora de você apresentar para o público, você vê o feedback desse público, isso é formação de um profissional. E vocês também têm que ir em congressos de outras áreas. Eu gostei muito, uma vez, um professor de Santa Maria, o Valdo Barcelos, ele perguntou se a gente, quando tu está de férias, o que tu faz? Né? Tu não vai assistir um outro congresso? Não vai no congresso de outra área, tu vai em congresso da matemática, só. Ele disse, não, tu tem que ouvir o que o outro está falando, tem que conhecer a realidade do outro, né? E ele disse assim, por que o professor de férias não pode dar aula, né? Por que padre de férias não pode dar uma missa? E o que ele diz é que o texto é único, as interpretações são múltiplas. E a gente precisa saber como o outro está interpretando o mundo. Eu comecei a circular mais aqui na FURG, aí eu vou olhar, olho o currículo Lattes do palestrante, vejo que esse tempo veio pela biblioteconomia um profissional da ciência da informação, que é a biblioteconomia. Fui lá assistir, então é a equipe dele, um bibliotecário, uma pessoa da área da informática e estatística. É com essa equipe que ele trabalha. Claro. Né? Então, é isso aí, tu tem que ter equipes heterogêneas e estar discutindo, e estar conversando, e aí é que se dá, mas a gente precisa ter essa predisposição para o diálogo. Né? Ah, sim. Não sei se vocês querem perguntar alguma coisa, falar alguma experiência de vocês. E o resto da turma aí, não abriram as câmeras, não tem mais ninguém disposto, tá todo mundo de pijama hoje? Não, assim, a única coisa que eu vou ter que comprar para o ano que vem é pijama, né? Hobby, chinelo, o resto das roupas tá tudo zerado. Calça de abrigo. As minhas calças de abrigo agora já estão ficando tudo... Sim, porque assim, ó, daqui para cá é executiva, né? Da cintura para baixo é pijama. Então, turma, não sei, comentários, perguntas. Eu gostaria também de ter um retorno, assim, saber se... Que eu disse para eles, Suzy, que eu tinha uma surpresa para hoje, né? E aí, em algum momento, eu revelei a surpresa. Não sei o que acharam. Também podem falar depois. Se é para falar mal da Suzy, não precisa ser agora. Já tinham essa perspectiva, esse olhar sobre a profissão de vocês? Ou a perspectiva era mais técnica? Algum professor nas disciplinas do curso conversam isso, comentam algumas coisas, assim como eu comentei, desse perfil do profissional, de como trabalhar com as análises, como divulgar isso para o público? Mas a Prof. Lu. A Prof. Lu, é a Amanda. A Lu é que comenta mais isso, os outros professores ficam muito na questão assim, mais técnica, do conhecimento estatístico.
Não, mas eu acho que tem colegas que falam bastante dessa. Não sei se acho que a bastante. gente aprende mais isso no laboratório mesmo, assim, como lidar assim com outros tipos de profissionais. Eu acho que o lábio nos conta. Sim. Até porque o lábio não tem, né, Tainá, muito como escapar, né? Ali vocês dão assessoria para várias pessoas de diversas áreas. Sim. Você tá fazendo, Tainá? Tô. Ah, legal. Tô fazendo. Legal. Eu gostei bastante da apresentação dela. Eu até queria saber se foi gravada. E a resenha que a gente tem que fazer sobre algum texto, pode ser sobre a apresentação dela? Pode, com certeza. Adorei. Tanto que assim, me passou uma ideia pela cabeça, né? Mas aí até tem que perguntar para a Suzy. Eu tô com muita vontade de compartilhar essa aula, né? Para a turma de profissão de estatística. Acho que eles vão gostar, né, gente? Os que passaram pela experiência. Pode ser, Suzy? Posso compartilhar com mais alunos? À vontade. Tem autorização aí para... Tá. Pode botar no YouTube, lá no teu canal, e utilizar quando precisar. Sim. Tranquilo, pessoal. Sim. Eu acho que isso aí esse é o nosso papel, né? Que daí é a disciplina dos calouros, né? Que eu tô dando também, né? Aí chama profissão do estatístico. A ideia... Daí é tudo, né? E claro, aí não adianta, né, gente? Aí a Amanda comentou a Prof. Lu, mas aí é o meu viés, não adianta, né? Isso tá o tempo absolutamente todo presente na minha vida, né? Agora, quando tu mostrou a Florence, né, Nightingale, né? Eu acho que, não me lembro, mas eu acho que vocês faziam, né? Tem alguns alunos aqui, com certeza, que fizeram amostragem comigo. Foi na aula de amostragem que eu mostrei, né, eu falei da Florence, não foi? Congelou. Ah, congelou? Eu congelei? A Suzy congelou. A Suzy congelou. É que aquele trovão, ele foi poderoso, né? Caí, mas voltei. Caí, mas eu tô. Não te machucou? Não. Então tá bom. Que problema? Eu acho que deu uma picadinha aqui. Não me machuquei, estou inteirinha. Mas é muito bom, assim, a gente conversar sobre isso. Precisamos muito, né, desses diálogos sobre... Não é só sobre ensinar e aprender estatística, né, mas como conversar sobre estatística também. Né? É a tua colega lá ver as caixas, né? É o olhar do outro, por isso que é bom a gente conversar, porque eu gosto muito em sala de aula, a minha sala de aula já é diferente, ela não é com cadeiras, são mesas hexagonais. Sim. Então, como sempre vai ter um aluno de costas para alguma parede da sala, eu não posso ficar focada no multimídia, focada no quadro, tenho que levar atividades mais interativas, para fazer mais em grupo. Então, eu circulo muito nos grupos. E aí eu fico parada, fico olhando, né, e escutando eles. E aí que eu começo a perceber como eles entendem a estatística. E é onde a gente está errando, onde tem falha, onde eu tenho que corrigir, o que eu tenho que mudar, o que eu posso trazer diferente para tentar suprir aquilo ali. E isso é muito bom quando a gente começa a circular e a conversar com o outro. Então, o que eu aprendi muito como ser professora de estatística foi com os alunos. Sim. Foi ouvindo os alunos, sim. foi olhando os alunos, sabe? Não foi dando aula para mim. Muitas vezes a gente faz isso, né? Tem muito professor que dá aula para si mesmo, né? Ele não dá aula para o aluno. E isso é importante porque não é porque eu aprendi assim que todo mundo vai aprender desse jeito. Então, não é porque eu compreendi esse conceito estatístico que todo mundo que eu for apresentar para ele, eu tentar explicar como ele tem que fazer no seu projeto, quando eles vão lá no laboratório, que eles vão entender também. E essa prática do laboratório, de conversar com o outro, de explicar e ver que ele não entendeu e tinha que buscar uma outra forma, ou que ele fez certinho, mas aí lá na apresentação, e tem que ir nas apresentações, ele fala média onde é mediana, né, é sinal de que nós precisamos melhorar mais alguma coisa, e aí a gente vai melhorando. Então, é importante também ir na apresentação das pessoas que a gente auxiliou, seja a dissertação de mestrado, de doutorado, né?
porque aí a gente vê o resultado do nosso trabalho. Exato. Até para ouvir o que a banca está falando sobre o trabalho naquela área, qual é a compreensão daquele profissional daquela área sobre aquele método de análise que foi utilizado. Será que eles compreenderam da forma que nós orientamos? Pode, a pessoa que vocês estão orientando ter compreendido bem, mas será que vocês também prepararam ele para ele explicar? Como é que ele vai explicar para o outro? Como vocês explicaram. Exato. É do jeito que ele vai explicar para o outro. Eu Será adoro que ver isso também. O que está por escrito, né, de uma análise, por exemplo, que a gente fez, quem está fazendo ou já fez laboratório, né, de repente já passou, vai passar por essa experiência, que é o pesquisador, diz, posso mandar para ti, né? Porque a própria pessoa também fica, será que eu entendi, né? É muito por aí. Maravilha. Bom, gente, né, o horário aqui, estamos, né, estourando nosso limite. Não sei se tem mais comentários ou perguntas. Hoje a turma tá quietinha, né? Espero que tenham ficado reflexivos. Isso é muito importante. Inclusive, eu fiz umas anotações aqui de algumas coisas que tu comentou, assim, que já... tu sabe que eu adoro ouvir tuas falas, né? Super agradeço mesmo. Obrigada. Eu tenho inveja de vocês, porque eu queria ser aluna da Lu, né? Essa animação dela, ouvir ela falar lá, quando a gente se reúne lá nos grupos, eu disse, puxa vida, eu queria ter tido essa professora de estatística. Olha, eu não ia ter tantas inquietações como eu tive, e o meu percurso não teria tido tantas pedras no caminho, porque não foi fácil. Mas que legal ouvir isso. O meu doutorado foi muito criticada de ter escolhido na área da educação pelos meus colegas, né? Mas eu fui firme e não me afastei da estatística. Eu quis fortalecer um lado que naquele momento eu sentia que era o lado que eu precisava fortalecer. Que legal. Porque eu não sou estatística, pessoal, eu não vou dar consultoria, né? Eu não tenho o conhecimento que vocês já têm hoje na altura do curso que vocês estão. O que eu aprendi de estatística? O que eu vi na licenciatura em matemática, que foi até lá a parte de inferência, né, numa disciplina anual. O resto eu fui buscar, mas muito mais como ensinar isso, porque é basicamente o que eu estou envolvida aqui na Folha. Mas nesse caminhar, o que eu fui percebendo? Que a gente não consegue dar conta do mundo, abraçar o mundo todo. Vocês, talvez, na profissão de vocês, vão escolher uma determinada linha da estatística para seguir e vão se aperfeiçoar muito em aplicar algumas técnicas e outras, se vierem perguntar para vocês, eu vi isso na graduação, não lembro mais. E isso acontece, a gente não tem como abraçar o mundo todo e não precisa se cobrar sobre isso. Normal. Tá? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que aceitar. E o que eu fui buscar é uma forma de dialogar melhor, porque eu escolhi ser professora. Alguém aqui na turma quer ser professor de estatística? O que a Tainá falou, não escutei. Eu não, eu pretendo ser outra coisa. Que não professora. Vamos muito. Todo mundo vai querer ser estatístico mesmo. Nem o chat. Eu quero ser professor. Oi, Guilherme. Eu quero seguir na área acadêmica e ser professor. Sendo professor, que legal, Guilherme. Então, faz um mestrado na área de educação. Mesmo que tu queira fazer mestrado em estatística, não tem problema, faz 2. E eu acho que esse último conselho é muito importante, que às vezes a gente acha que a gente tem que saber tudo, né? E não tem como. Não tem como. E a primeira, olha, se quer seguir a carreira de docente, eu vou te dar um conselho que eu não sabia disso no início. Eu achava que era vergonhoso eu, enquanto professora, chegar em sala de aula e um aluno fazer uma pergunta e eu dizer que eu não sei. E aí aconteceu uma vez que eu substituí um professor, que ele ficou doente, ele foi fazer o mestrado. E eu peguei uma turma da engenharia mecânica dele, né? E tinha alguns alunos repetentes. Só que era meu primeiro ano de substituto. Vocês são muito malvados com os professores, principalmente os professores novos, estudantes chutia da gente. E eu tinha um aluno que ficava me fazendo cada pergunta, só que, gente, eu estava estudando para cada aula que eu ia dar, eu não era uma professora de anos que sabia responder tudo. E chegou um dia que ele perguntou se eu sabia a fórmula lá da curva normal. Obviamente eu não sabia, não tinha a fórmula da curva normal, gente, por favor, não é uma fórmula tão fácil assim de gravar, né? E eu disse para ele assim, eu não sei, mas na próxima aula eu posso te trazer e te explicar. E ele ficou quieto. Aí daqui a pouco ele olhou assim para mim, que bom. E eu, por quê? Agora eu vi que tu não é Deus.
Mudou completamente. Mudou completamente. Parou de fazer as perguntas, virou um outro aluno em sala de aula. E aí um dia eu fui perguntar para ele assim, mas por que tu me fazia tantas perguntas? Tem uns professores muito arrogantes que vêm aqui, né, despejar o saber e tratam a gente como se a gente fosse burro, a gente não soubesse nada. E ele estava me testando para ver até que ponto que eu ia ir, tentando ser a professora que sabe tudo, e o ponto que ele chegava para ele dizer assim, olha, isso aí eu não sei, mas eu vou buscar. Eu fui, busquei, na aula seguinte expliquei, porque eu achei que ele queria realmente saber, né? Eu acho que esse é o nosso papel, eu tenho que saber dizer isso que eu não sei. A questão da tecnologia foi uma outra coisa que, assim, me ajudou muito. Eu nunca, gente, eu não sou nativo digital, eu sou imigrante digital. A minha neta de 5 anos me dá banho. E eu não adianta, eu não vou dizer para a sala de aula para competir com vocês. Eu simplesmente chego para a sala de gente, eu preciso fazer tal coisa, quem é que me ajuda? Olha, 3, 4 professores já tomam conta do meu computador e já estão dando aula lá, explicando como é que se faz aquilo ali naquela ferramenta. Eu não preciso me preocupar em fazer isso. Eu tenho que compartilhar. E o que eu digo para os meus alunos? Esse espaço é nosso, sabe? E a gente só vai construir um bom espaço aqui se isso for compartilhado entre nós. Aí a minha satisfação é assim, é quando eu estou no semestre seguinte, entra um aluno na sala de aula, eu olho para o aluno e digo, meu Deus do céu, errei a nota da criatura, tenho certeza que esse guri passou. O que eu fiz? Aí eu fui bem devagarinho lá, depois de tudo, e ele sentado lá, né? E eu disse, ai, que foi? Porque tu não falou comigo? Eu digitei tua nota errada. Eu disse, não, professora, eu passei. O que tu estás fazendo aqui? Eu estava com saudade da tua aula, fiquei aqui, estou com uma gaveta, fiquei aqui um pouquinho. Aí eu digo, que susto, cara, meu coração de dança, bum, 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 bum. Que eu sou atrapalhada, né? Eu tô mas que máximo! Eu acho que te enganou aqui. Com certeza me enganei. Aí vou lá, eu culpado, corrigir. Ai, gente, desculpa, errei. Então, eu já estou acostumada, porque eu estou sempre atrapalhada. E eu achei isso. Então, tem aluno dia de exame ou dia de dúvidas para exame. Tem aluno que vai exame comigo, tem aluno que abandona a disciplina comigo. Eu não gosto do jeito que eu trabalho. Não dá para tratar todos. Claro. Né? E a menina veio e se sentou e disse, quer exame comigo? Ela disse, não, professora, eu só estou aqui para ficar mais um pouquinho. Então, isso é legal, porque aquele ambiente não é só meu, é deles também. Eles se sentem bem estar ali. E isso é muito importante, a gente construir isso com o outro, né? Legal. E eu tenho uma coisa que o Tabajara me deixou, assim, que eu gosto muito, que é a teoria da... acho que é a teoria da escolha, do William Glasser. Uma vez ele falou. E que a gente tem 5 necessidades vitais na vida, né? Vamos ver se eu me lembro, né? Faz tanto tempo que eu não falo sobre isso. Primeiro, sobreviver. A gente faz qualquer coisa para sobreviver. A gente já viu aí questões de avião que caiu na cordilheira, não sei o quê, que as pessoas matam uns aos outros, né? Faz qualquer coisa para sobreviver. Uhum. A segunda é o amor. Todo mundo quer ser amado. O amor é algo muito importante, né? Se eu não me engano, a terceira, posso estar errando a ordem, tá? Tá. A terceira é o poder. Tá? Poder de fazer a diferença na vida do outro. Depois a gente tem a diversão e a liberdade. Qual que eu me concentro, né? Que eu nunca me esqueci uma coisa que ele falou. Todos nós temos o poder de fazer a diferença na vida do outro. Nós, professores, mais ainda. Porque durante a nossa vida, muitas pessoas vão passar. Então, se o Guilherme quer a docência, olha a responsabilidade, Guilherme. Muitas vidas vão passar por nós. E nós temos o poder de fazer a diferença na vida do outro de forma positiva ou negativa. E a escolha é nossa. Então, como eu vou me colocar nesse mundo, de como eu vou lidar com o outro, de como eu vou acolher o outro, a decisão é minha. Eu posso marcar, né, esse aluno, como a Yara lá teve a experiência dela, né, com uma professora que ela detestava matemática, ou eu posso ter uma inspiração de vida como a Lu, tenho certeza que é para você, tá? Que marca que esse professor vai deixar, né? Que marca eu, profissional, vou deixar na minha equipe. Porque chefe é uma coisa, líder é outra, né? E é bem diferente. E vocês vão estar em posições em que vocês vão estar, né? Coordenando aquela equipe. Vocês vão ser o chefe ou vocês vão ser o líder? Isso aí é muito legal. Então, eu reflito bastante sobre isso. Sim. Tá? Deixa eu só... A Fran chegou a abrir ali o microfone dela, na hora que tu perguntou quem é que pensa em ser docente. Hein, Fran? O que tu ia falar? Eu ia falar a mesma coisa que o Boff, só que eu penso para a área acadêmica e
ser professora, quem sabe, no futuro. Opa, maravilha. Bom, maravilha. A gente precisa de estatísticos, né? Porque eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem com a estatística é que, em geral, no ensino superior, quem está à frente, né, dessas disciplinas são não estatísticos. Isso, para nós, também é um grande problema. Aí nós temos, né, agora seria papo para mais uma manhã inteirinha, né, que é a deficiência que a gente tem, que a gente não consegue formar profissionais, né, Suzy? A procura ainda é muito baixa, a formação mais baixa ainda, né, porque assim, a coisa da sobrevivência, ela não... nem todo mundo consegue sobreviver ao curso, ainda por cima, por N motivos, né. Isso eu tenho comentado bastante lá na disciplina de profissão do estatístico, né? Não só para a docência, mas para todas as posições que nós poderíamos ocupar, né? Isso é uma coisa que a Doris Fontes fala muito, né? Nós temos uma deficiência no número de profissionais que é absurda, né? É absurda, assim, então... Por isso que poucos vêm para a docência, porque eles nem concluem. Eu lembro quando eu fui lá na USP, eu já participei de uns 3 seminários lá com o Marcos Magalhães, lá na USP, e eu estava conversando com ele, disse, tu tem bolsista? Ele disse, é muito difícil, eles mal começam o curso e as empresas, principalmente banco aqui, já chama eles com bolsas, com valores aí, bolsas não, com salário, né? Estágios com valores muito bons, então a gente não consegue bolsista. Para ganhar o quê? R$400, eles ganham 2.000. Sim, de né? cara. Um estatístico, naquela época, quantos anos atrás conversei isso com o Marcos, isso aqui, um estatístico aqui em São Paulo se formou, já está com empregado com salário de 8.000, por isso que eu vou para docência, um salário de 8.000, tu tem que ter quase doutorado já na vida acadêmica, né? Então, não é atrativo, né? O estatístico, ele acaba não vindo, às vezes, vem para a docência por amor, por paixão pela docência. Sim. Então, tem que aliar as duas coisas, porque se ele quer mercado de trabalho, não falta. Muito pelo contrário, está sobrando. E o meu sonho de criança, e continua até agora, eu já comentei com a Lu e com alguns colegas, é trabalhar em hospital. Ah, sim. Vocês acham bem possível isso ou é bem difícil? Como é que é? Não, acho que não, porque tem toda a questão da epidemiologia dentro do próprio hospital, né? Super possível, Amanda, super. Até assim, bom, tu fala em hospital, né, mas a nossa área da saúde, aqui mesmo em Porto Alegre, a gente tem um campo bem fértil para isso, né? Tem o clínicas, claro, clínicas é concurso, né, mas tem Hospital Moinhos de Vento, né, em Conceição mesmo tem estatístico também atuando, né? Até na parte da gestão hospitalar, tem tudo, né? Estatística contribui em todas as áreas. Sim, Amanda, é só focar, e aí sim, né? E aí trabalhar em hospital é a gente estar interagindo o tempo todo com alguém. Aí todas as palavras da Suzy hoje são perfeitas, porque é como se a gente passasse o dia inteiro dando aula, né? E não te esquece que no hospital o teu cliente não é o paciente, é o familiar. Ah, sim. Não, mas eu até digo assim, a gente trabalha muito com os profissionais mesmo, né? A parte de pesquisa. Sim, fazer pesquisa também, às vezes, de satisfação, né? Geralmente quem responde são os familiares, né? Sim. Mas os profissionais dentro do hospital tem N estudos para tu fazer, né? Não. Porque é uma profissão que exige muito, a gente tem vários profissionais da área de saúde que adoecem, e que precisa de um acompanhamento permanente para tu ter um panorama do que está acontecendo na instituição, para tu poder ver que estratégias que os gestores podem tomar para minimizar, né, a situação. E estudos aí são importantes. Sim. Amanda, com certeza. Vai ser, vai. Mas não esquece de já fazer algumas disciplinas agora do teu bacharelado computativas que te auxiliem nisso aí, fala com a Lu aí que ela pode te indicar disciplinas optativas, né, Lu? Sim. Pra tu já conhecer um pouquinho mais dessa realidade que tu tá escolhendo. Beleza. A minha ideia é dar aula mais para ciências sociais, né? Mas na parte de metodologia, de métodos, então acaba sendo bem necessário essa parte da estatística. Sim, vai usar um monte, né?
A gente tem bastante dificuldade lá com professores que entendam mesmo. A gente vai ter um ou dois que sabem muito bem, por exemplo, em SPSS e alguma outra coisa de essa parte mais de estatística mesmo, assim, né? E é isso. Assim. Nas ciências sociais aqui, pelo menos, né? Aqui tem muito esse viés, né? Na USP já tem uma galera da ciência política que já mexe com R, já sabe umas coisas mais avançadas na parte da estatística. O IESP no Rio de Janeiro também. Mas aqui ainda não. Aqui ainda é bem fechado, assim, no SPSS mesmo, e não vejo muitas análises muito mais avançadas de estatística mesmo. Então, acho que... Aqui na FURG eu cheguei, passou por mim, quando eu estava na Câmara de Ensino, um projeto para ciências sociais, não começou ainda. Tem licenciatura em ciências sociais também, porque acho que era uma licenciatura. Tem. E a disciplina que eles pediram foi estatística descritiva. É que a ciência sociais a gente daria aula para sociologia no ensino médio, né? Só ensino médio. Só. Mas eu não quis fazer licenciatura porque eu tinha medo de ser uma professora que nem a minha professora de matemática. Mas agora não vai ser mais. Não que eu fosse ser intencionalmente, mas eu tinha medo de traumatizar alguma criança ao ponto da forma que eu fui traumatizada, entendeu? Eu não queria ser responsável por isso na vida de alguém. Então... Pior, né? Então tá, gente. Bom, espero que tenham gostado. Nossa, eu adorei. Que bom. Quando precisarem, quiserem bater um papo aí. Sabe como é que é? A gente não vai ficando velho, né? A gente vai ficando com... Na vida a gente não envelhece, a gente vai ficando com muitas histórias para contar. Adorei essa. Quando tu começa a ter muita história para contar, te preocupa, porque o tempo está indo. Vai, então, assim, ó, já passei um pouquinho. Já passei os cabos da boa esperança dos 50, então agora é só contar história. Tô no 5.0 também, que loucura. Ave Maria, agora só vai, né? Só vai. Gente, obrigada aí pela presença também, né? Apesar de ser aula, né? Suzy, nem tem como agradecer mesmo, assim, vá, porque foi muito bom mesmo, tá? Superou demais, assim, superou demais as minhas expectativas, foi muito melhor até do que eu imaginei mesmo que podia ser. Obrigada mesmo. Feliz de saber e fico muito contente de ver tantos rostinhos aí na estatística. Pô, você não sabe a felicidade que eu fico. Eu queria muito ter feito o curso de estatística, mas depois que eu descobri que já tinha passado muito tempo, sabe? Só essa é a minha contribuição, encantar muitas pessoas para irem para a estatística. Tá, eu pego ali um bolsista, bacharel em matemática, começa assim, tem certeza que é bacharelado? Ai, tem um perfil perfeito para estatística. Eu tento, né? Eu tento. É isso aí. Manda aí. Dava-se um dia. Tá bom. Tá. Tchau, pessoal. Tchau. Bom final de semana para vocês. Bom curso. Tchau. Ai, quero ver esse grupinho aí, tudo jogando chapéu para cima, ó, formada, bacharel em estatística. Pode deixar. Boa. Pode deixar. Tchau. Até boa semana. Tchau. Bom fim de semana, aliás. Bom fim de semana.